Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje nós vamos mergulhar um pouco no passado e descobrir diversas informações legais sobre o saudoso NES, o Nintendo Entertainment System, ou Nintendinho para os íntimos. Esse console foi casa das maiores séries da Nintendo e third parties também, de jogos que amamos e que duram até hoje. Nesse vídeo nós vamos conhecer alguns dos melhores jogos disponíveis na plataforma, funcionalidades e inovações que apareceram no console e algumas curiosidades sobre ele também. Então já pega sua pipoca e vem comigo, porque essa gema de vídeo foi feita em parceria com um dos melhores sites de Nintendo no Brasil, o Nintendo Boy News. Eu vou deixar o link do site aqui com a matéria completa na descrição e no comentário fixado para vocês, então dá uma olhadinha lá e segue eles, porque vale a pena. Eles têm um canal do YouTube também chamado Conexão N. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala do Nintendinho é Super Mario. E não só de Nintendinho, quando se fala dos melhores jogos de plataforma já feitos, a gente não pode deixar de citar Super Mario Bros 3. A razão é simples, o jogo está muito refinado, com a jogabilidade muito mais gostosa e fluida em relação aos títulos anteriores, e há muitas novidades também, como o power-up da folhinha, que transforma o Mario no Mario Tanuki, concedendo a ele a habilidade de voar, e que retornou nos jogos mais recentes como Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World. Diferentes trajes que concediam habilidades diferentes também existem, como a Frog Suit, que fazia com que Mario nadasse mais rapidamente em fases da água, ou a Hammer Suit, que dava ao Mario a habilidade dos Irmãos Martelo, aqueles culpas que arremessam martelos. Ainda, o jogo tinha diferentes itens novos, como a P-Wing, aquela asinha que permitia que o Mario pudesse voar durante a fase inteira. A flauta também, que podia fazer com que você pulasse mundos, avançando logo para o final do jogo, e muitas outras coisas, como o próprio mapa dos mundos, que não existia nos jogos anteriores, permitindo que você escolhesse diversos caminhos diferentes para poder avançar. Se isso não era o suficiente, ainda tinha os minigames para poder ganhar vida e as casas de cogumelo, onde o Toad te dava algum item para ajudar na sua aventura. Isso tudo começou em Super Mario Bros 3. Esse jogo era incrível, cara, como eu joguei, foi um dos jogos que eu mais joguei na infância. As músicas, os efeitos sonoros, o level design, é tudo tão nostálgico, mas pegar para jogar hoje ainda é tão bom quanto era naquela época. O jogo envelheceu muito bem. E falando em item, você podia escolher começar a fase com alguns deles, escolhendo no menu no mapa do mundo. Cara, era muita coisa que tinha nesse jogo. Então vou trazer aqui pra vocês uma curiosidade. Talvez você esteja pensando, cara, como que eles conseguiram criar coisas tão geniais numa plataforma? E bom, pra entender essa história, a gente tem que voltar lá pra 1983, quando o videogame original, o Famicom, foi lançado lá no Japão. Essa aqui é a versão mini, mas olha como ela é bonitinha e da hora, cara, comparada com a versão dos Estados Unidos. Muito legal. Pra resumir bem a história e não cansar vocês, basicamente, o desenvolvimento e lançamento do console veio em sequência do sucesso dos jogos de arcade no início dos anos 80, e também da vontade da Nintendo de criar um videogame que fosse baseado em cartuchos para poder tocar os seus jogos. E acredite se quiser, o Famicom, que tem esse nome por uma abreviação de Family Computer, como ele era chamado no Japão, foi muito influenciado pelo videogame americano ColecoVision, que na época competia com o Atari 2600. E esse sim eu acredito que muitos de vocês conheçam. E já falando sobre uma das grandes inovações do console, é uma coisa que veio decorrente do videogame portátil anterior da Nintendo, o Game & Watch. Eram aqueles videogamezinhos de mão com tela de LCD e apenas um jogo. Ele fez bastante sucesso, por sinal, ao redor do mundo, e foi lá que o D-Pad, esse direcional em cruz que hoje acompanha todos os videogames, finalmente apareceu em um console de mesa. Isso mudou a forma das pessoas jogarem em casa. Gostou? Então fica aí com algumas curiosidades que pouca gente fala por aí sobre o console. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe que o controle 2 do Famicom, que é a versão japonesa do Nintendinho, tinha embutido um microfone no lugar dos botões Start e Select. Isso podia ser usado, por exemplo, para derrotar inimigos em The Legend of Zelda soprando nele ou gritando, ah! Ou até mesmo em alguns jogos muito rudimentares de karaokê. E essa você não sabia, o primeiro lote do Famicom, que normalmente tem os botõezinhos redondos mesmo, veio com os botões A e B do controle no formato quadrado, algo que foi substituído bem rápido para a versão que a gente conhece hoje. E você já sabe no que isso resultou, não é mesmo? Exatamente, os consoles com os botões quadrados são uma raridade hoje em dia e muito valiosos aí para os colecionadores. Bom, mas e os jogos? Vocês querem saber dos jogos do Nintendinho? E tem tanto jogo bom, cara. Vamos falar um pouco de alguns deles. Vamos começar a falar sobre alguns dos melhores jogos do Nintendinho, mas não precisa se preocupar, porque essa aqui não é uma lista absoluta, e provavelmente alguns de vocês vai depois me dizer aqui nos comentários que ficou faltando algum jogo ou outro. Então aproveita e já comenta aqui embaixo quais os jogos que vocês mais gostam do Nintendinho e por quê. Super Mario Bros 2.
E essa parte aqui é até uma curiosidade referente ao jogo. Enquanto o primeiro jogo do Super Mario Bros. É aquele que todos vocês conhecem, o segundo título ele tem uma peculiaridade muito interessante. No Japão, Super Mario Bros. 2 foi um jogo que era praticamente idêntico ao primeiro Super Mario Bros., porém com novas fases que eram muito, mas muito difíceis. Esse jogo nós do ocidente conhecemos como Super Mario Bros. The Lost Levels, que veio na coleção do Super Mario All Stars, né, no Super Nintendo. E foi pensando nessa grande dificuldade de jogar esse jogo que a versão ocidental de Super Mario Bros. 2 acabou sendo um jogo completamente diferente. Aqui no ocidente, o jogo que conhecemos como Super Mario Bros. 2, aquele que a gente pode escolher jogar com o Mario, Luigi, Toad ou a Princesa Peach, cada um com uma mecânica de gameplay diferente, onde o Luigi pulava mais alto, o Toad corria mais e a Peach planava, na verdade era uma versão modificada de um jogo japonês da Nintendo chamado Yume Kojo Doki Doki Panic. Sendo que essa versão internacional do jogo foi mais tarde lançado só no Japão como Super Mario Bros. USA, de Estados Unidos, cara. Interessante isso, não é? Então, prosseguindo aqui, o outro jogo que eu trago para nossa lista é Kirby's Adventure. Essa é a segunda aventura da nossa amada bolinha rosa, o Kirby. Esse jogo foi o segundo jogo da franquia, que nasceu um ano antes no Game Boy, e o primeiro jogo colorido do Kirby também, já que naquela época o Game Boy ainda não tinha cores, e foi aqui também que foi introduzida a mecânica de engolir os inimigos para copiar os seus poderes. Para quem não jogou, no jogo original de Game Boy, o Kirby podia engolir os inimigos, mas não copiava os seus poderes. E olha, engana-se quem acha que os jogos do Kirby são muito fáceis. À primeira vista pode até parecer, mas meu amigo, quando você começa a querer completar tudo que o jogo tem a oferecer, aí é que o bicho pega. E Kirby não é nem de perto a única dessas franquias clássicas que sobrevivem e a gente ama até hoje. Vamos falar aqui sobre o nascimento de uma franquia muito amada pelos fãs. Estamos falando de Metroid. É, galera, pra quem não sabe, foi no Nintendinho mesmo que essa franquia nasceu. Na verdade, Metroid originalmente foi lançado pro Famicom Disk System, aquele periférico que aceitava disquetes pro Nintendinho. Então fica aí com uma curiosidade. Pra quem não conhece a história, no Japão existiu um periférico chamado Famicom Disk System, que ficava acoplado embaixo do Famicom. E eu repito, a versão japonesa do Nintendinho. O lance aqui é que um disquete podia usar os seus dois lados, o lado A e o lado B, daquelas fitas cassete antigonas, que os velhos aí devem lembrar. Então vários jogos podiam utilizar múltiplos discos, expandindo assim o tamanho do jogo, que não ficaria limitado ao tamanho do cartucho. A gente viu isso acontecer muito na quinta geração, a do Sega Saturno e PlayStation, onde jogos utilizavam mais de um CD, só que isso na verdade já existia lá no final dos anos 80, mais uma inovação ali do Famicom Disk System. Ainda vale destacar também que os Famicom Disk System possibilitavam salvar o progresso dos jogos, coisa que só foi introduzida em jogos de cartucho pouco tempo depois. E ele também possuía mais canais de som, resultando em trilhas sonoras de jogos muito mais robustas em relação ao Nintendinho original. Infelizmente, apesar de todo o sucesso que o periférico teve no Japão, ele não chegou a ser lançado no ocidente. E agora voltando aqui para Metroid, como eu disse, o jogo foi lançado no Famicom Disk System, e por isso essa versão do jogo podia salvar, diferente da versão ocidental de Metroid que a gente recebeu em cartucho, em que a continuidade do jogo se dava através de códigos de password. Metroid conta uma história de ficção científica, onde a Samus deveria explorar o planeta Zebes e enfrentar os piratas espaciais. E aí nós temos uma grande inovação para a época. Enquanto hoje em dia isso é super normal, na época todo mundo foi pego de surpresa ao descobrir que a Samus, a protagonista, aquele robozão bolado, era na verdade uma mulher. É, meus amigos, e se vocês acompanham aqui no canal a hashtag Coelho Curiosidades, vocês ainda sabem que o nome dela foi inspirado no Pelé. Isso mesmo, vá lá no vídeo para vocês poderem ver, porque chegou a hora da gente falar sobre ele. O primeiro jogo da franquia que tá na boca do povo, que foi jogo de lançamento do Nintendo Switch e que ganhou o título de jogo do ano, e mais de um dos jogos da franquia está no top 3 dos jogos mais bem avaliados do mundo. E é claro que eu tô falando de The Legend of Zelda.
Sim, meus amigos, a série The Legend of Zelda nasceu no Nintendinho. E ela veio pro ocidente nessa fita dourada maravilhosa aqui, cara, que eu tenho tanta dor no coração de estar tão surrada a minha versão. Foi o meu primeiro jogo e eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação a essa fitinha dourada aqui. Como eu joguei, como eu explorei aquele mundo. E olha, na verdade, poucos sabem, mas esse foi mais um jogo que apareceu primeiro no Japão no Famicom Disk System, apresentando um mundo aberto, sendo uma grande revolução para a época, com uma aventura completamente não linear. Você podia explorar desde o início do jogo aonde você quisesse naquele mundo. Então temos aqui mais uma curiosidade para vocês. Enquanto outros jogos de Famicom Disk System podiam salvar o progresso e ganharam versões para o NES ocidental com o progresso carregado através de passwords, The Legend of Zelda, essa fita dourada aqui que vocês estão vendo, primeiríssimo jogo de console a trazer em seu cartucho uma bateria própria para poder salvar os jogos. Assim você poderia explorar o mundo e salvar o seu progresso em casa. É ou não é uma peça histórica? E mais uma curiosidade aqui sobre essa fitinha dourada maravilhosa, ela se iniciou aqui no ocidente a trazer a Zelda como fita dourada, e isso acabou se tornando uma tradição na série Zelda para todos os jogos futuros. Eles sempre tinham capas douradas, inclusive a minha fita do Zelda Majora's Mask também é douradona, bonitona, cara. Zelda é maravilhoso, Zelda fez história, mas chegou a hora de falar sobre um título que não é assim tão comentado para o grande público, mas que também era muito bom no Nintendinho, e existe um porquê para isso. Eu tô falando do jogo Kid Icarus. Kid Icarus foi outro título que originalmente foi lançado no Famicom Disk System no Japão, olha só que interessante. Só que o nome era diferente, o nome era Light Mythology, Palutena's Mirror, ou A Mitologia da Luz, o Espelho de Palutena. O jogo era inspirado pela mitologia grega. Kid Icarus conta a história do nosso anjo Pit, que deveria resgatar 3 tesouros sagrados para poder salvar a deusa Palutena. É, o anjo salvando a deusa. Esse jogo foi mais um dos títulos que podiam salvar o progresso na versão japonesa de disquete, enquanto que na versão ocidental o progresso do jogo era carregado através de códigos de password. O jogo do Nintendinho fez um sucesso moderado, recebendo algum tempo depois uma continuação para Game Boy e 2 décadas depois um terceiro título foi feito para o 3DS, sendo o Kid Icarus Uprising. E como vocês podem perceber, este é o motivo pelo qual o jogo não é tão falado assim. A série é bastante underground, ela não teve vários jogos. Mas claro que para muitos de vocês que estão aqui no canal e acompanham os jogos da Nintendo, já conhecem o Pit ou a Palutena, só que através do jogo de luta mais vendido de todos os tempos, e eu tô falando de Super Smash Bros Ultimate. Na verdade, desde Super Smash Bros Brawl no Wii, ele já tinha o Pit. Só que essa versão atual do Pit é muito diferente da original, né? Ele é completamente refeito. Inclusive, gente, joguem Kid Icarus Uprising, que jogo maravilhoso. Voltando ao Nintendinho, a gente tem dessa vez um jogo que também fez história, mas ele não foi desenvolvido pela Nintendo. Ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom. E eu tô falando de Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins é um jogo de plataforma onde o jogador controla o cavaleiro chamado Sir Arthur, que deve derrotar zumbis, ogros, demônios, ciclopes, dragões e muitos outros monstros para salvar a princesa Prim Prim, que foi sequestrada pelo rei do mundo demoníaco, Astaroth. O legal desse jogo é que durante a aventura, novas armas e armaduras aparecem para ajudar, com habilidades diferentes, só que não se anime tanto assim. O jogo é muito difícil, pelo menos na primeira jogada, né? Tem aquelas pessoas que são tão viciadas que conseguem tirar o game de letra, mas para marinheiros de primeira viagem, se prepare. A cada 2 porradas que o jogador recebe, ele morre e retorna do início da fase ou da metade, caso tenha chegado até o checkpoint. Então, você tá procurando um desafio? Experimenta esse jogo aí. Outro jogo que não foi feito pela Nintendo, mas que marcou a sua história até hoje, é o desenvolvido pela Chunsoft e publicado pela Enix em 1986 no Japão. O jogo que eu tô falando deu início a uma das séries de maior sucesso no Japão, que movimenta milhões de cópias vendidas até hoje e que sempre que tem um lançamento, você vai ouvir a música tema dele espalhada pelas ruas do Japão inteirinho, eu juro pra vocês. E atualmente essa série também tem feito bastante sucesso no ocidente. Eu tô falando, é claro, de Dragon Quest.
desenvolvido por Yuri Horii e tendo como ilustrador Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, Dragon Quest introduziu ao gênero dos RPGs eletrônicos diversos elementos importantes que viriam a servir de base para muitos outros jogos no futuro. E aqui vai uma curiosidade muito interessante. Enquanto até aqui a gente falou de jogos que predominantemente em suas versões originais japonesas tinham a opção de salvar o progresso graças a ser um jogo de disquete, e na versão ocidental isso era convertido em um sistema de passwords, em Dragon Quest ocorreu o inverso. No Japão, o jogo, que eu vou destacar aqui, era um cartucho, foi lançado com um sistema de password para poder retomar o progresso do jogo, enquanto que na versão ocidental, publicada pela Nintendo com o nome de Dragon Warrior, o jogo veio com uma bateria de save no cartucho também, permitindo assim o salvamento do progresso. E a gente não pode falar dos melhores jogos de Nintendinho sem citar uma das melhores séries de RPGs até hoje, além de Dragon Quest. E eu tô falando do original, que foi a fantasia final da Square. Eu tô falando de Final Fantasy. Seguindo uma série de lançamentos sem sucesso para o Nintendinho, a Square recebeu de Hironobu Sakaguchi o pedido para fazer um novo jogo de RPGs para Nintendinho. De início, o pedido foi negado, pois acreditava-se que o jogo não venderia bem. Porém, depois de ver o sucesso de Dragon Quest, o projeto foi autorizado. Contando com a ajuda de Koichi Ishii, o mesmo por trás da série Mana, que eu falei em outro vídeo aqui no canal, dessa mesma série Coelho Doc, e feito também em parceria com o pessoal do Nintendo Boy, também contamos com Akitoshi Kawazu, que viria a ser responsável pela série Saga, além de outros grandes nomes como o ilustrador Yoshitaka Amano e o compositor lendário Nobuo Uematsu. Com a junção de todos esses gênios, nasceu o jogo que viria revolucionar o gênero de RPG. Inicialmente estava planejado para ser enviado às lojas apenas 200.000 cópias, mas Sakaguchi conseguiu convencer a Square a enviar 400.000 cópias. Isso resultou um total de 520.000 cópias vendidas só no Japão, fazendo com que o jogo se tornasse um grandíssimo sucesso. Na América do Norte, coube à Nintendo a missão de localizar e publicar o jogo. Isso após o sucesso de Dragon Quest, que também foi localizado e publicado pela Nintendo. E graças a uma estratégia de marketing agressivo, o jogo obteve um sucesso moderado na região norte-americana. Vale destacar que o jogo não foi lançado na Europa, onde o primeiro título da série só chegou em Final Fantasy Origins, lançado em 2003 para o PlayStation, e é por isso que eu tô frisando bem aqui quando eu falo do Ocidente, porque eu tô falando especificamente sobre a América do Norte. E agora a gente vai falar de um jogo que não só iniciou toda uma longa franquia, mas também acabou inspirando um gênero de jogo completamente novo, e eu tô falando de Castlevania. Castlevania é o game do gênero de plataforma e ação, onde você controla Simon Belmont em sua aventura para poder derrotar o Drácula. Só que no Japão, o jogo possui o nome Akumajou Drácula, que se traduz mais ou menos como o castelo demoníaco do Drácula. Quando o jogo veio para o ocidente, Emil Heidkamp, o então vice-presidente sênior da Konami of America, se sentiu desconfortável com a tradução do nome do jogo, que acabou sendo batizado nesse lado do globo aqui como Castlevania. Atualmente é possível jogar o Castlevania original através da coletânea Castlevania Anniversary Collection, disponível para os consoles mais modernos como Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 e também para Steam. Então, para finalizar essa lista aqui, eu cito o game Ninja Gaiden. Ninja Gaiden é um jogo de ação e plataforma desenvolvido e publicado pela então Tecmo, que hoje conhecemos como Koei Tecmo, depois da fusão entre a Tecmo e a Koei. Aqui, algo interessante aconteceu. Duas versões foram feitas simultaneamente. Uma em estilo beat'em up, lançada para arcades, e a versão de Nintendinho, que acabou se tornando um jogo de plataforma. O protagonista, Ryu Hayabusa, que eu adiciono aqui, que eu acho que vai entrar como personagem DLC de Super Smash Bros. Ultimate, podia atacar com a sua espada Dragon Sword, atirar shurikens, além de também utilizar algumas outras técnicas ninja. Algo que a Tecmo se orgulhou muito de fazer foi as cutscenes incluídas entre cada ato do jogo. Isso foi algo inovador e muito legal para a época. No total, somavam mais de 20 minutos de cenas contando a história do game. Isso foi algo tão impactante que na época foi chamado de Tecmo Theater, o teatro da Tecmo.
Esses são jogos imprescindíveis de se falar do Nintendinho, mas existem muitos outros como Mega Man, Bomberman, nossa, tem vários. Eu tô louco pra ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas não foi apenas com jogos que esse console lendário fez história. O Nintendinho tinha muitos e muitos periféricos, acessórios, né? E daria pra fazer um vídeo inteirinho só pra falar deles. Então, pra esse vídeo aqui, eu separei alguns dos principais. Caso vocês estejam interessados, me prometam que vocês vão se inscrever lá no canal Conexão N e me avisem aqui nos comentários que daí eu preparo um vídeo completaço sobre os periféricos do Nintendinho. O primeiro da lista é essa aqui que vocês já conhecem aqui no canal, a Zapper Light Gun, a famosa pistola do Nintendinho, que servia para jogar mirando na tela da TV e atirando também. O jogo mais famoso que fazia o uso da Zapper foi o Duck Hunt, desenvolvido e publicado pela Nintendo. E ele tá presente até hoje aqui e ali em easter eggs de diversos jogos da Nintendo, mas principalmente em Super Smash Bros. Ultimate, como personagens. Outro acessório que fez história foi a Power Glove. A Power Glove é uma espécie de controle em formato de luva que você literalmente vestia para poder jogar. Esse acessório poderia até ter feito muito sucesso, só que apenas 2 jogos tiveram bom uso do mesmo, sendo ele Super Glove Ball, desenvolvido pela, vejam só, a Harry, e publicado pela Mattel, que aliás foi quem desenvolveu o acessório para o videogame da Nintendo. E o outro jogo que fazia uso do acessório foi um jogo chamado Bad Street Brawler, jogo esse do gênero beat'em up. A Power Glove tinha uma série de códigos que você podia colocar, ela tinha sensor de movimento, era um cacareco muito louco, você podia jogar também apertando os botões, mexendo a mão, muito doido. Só que mais um acessório de destaque foi o Famicom 3D System, que, como vocês já devem ter imaginado pelo nome, só ficou no Japão mesmo. Esse acessório era uma espécie de óculos que permitia jogar títulos específicos com o efeito de profundidade, o famoso 3D estereoscópico. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, galera. Naquela época a gente já tinha controle de movimento, a gente já tinha Disk System, a gente já tinha 3D, tudo muito experimental, mas existia, tava lá. E não é só isso não, até inteligência artificial tinha, porque o último acessório que a gente vai destacar aqui é o nosso querido Rob, o robozinho do Nintendinho. O nome Rob é formado pelas iniciais da palavra Robotic Operating Buddy. A história desse periférico é bastante interessante, porque ele foi utilizado como desculpa para a Nintendo entrar no mercado de jogos dos Estados Unidos com o Nintendinho. Sim, isso mesmo, quando a Nintendo começou a vender o console no país americano, ela não vendeu o console em si, e sim o Rob, e o videogame vinha como um bônus. Isso tudo porque anos antes havia ocorrido o famoso crash dos videogames e as lojas estavam temerosas em aceitar um novo console de videogame para ocupar espaço em suas prateleiras. Foi então que, utilizando o Rob, a Nintendo conseguiu convencer os lojistas a venderem o acessório como um brinquedo, não como um videogame. E daí o videogame foi inserido no contexto dos compradores e lojistas até que todo o trauma tivesse passado. Então, se você já ouviu falar que a Nintendo salvou a indústria dos games, essa foi uma pequena parte que fez esse malabarismo inteligente, foi uma pequena parte que fez a Nintendo conseguir revitalizar esse mercado. Apesar do sucesso em utilizar o Rob para entrar no mercado americano, apenas 2 jogos compatíveis foram produzidos, sendo eles Gyromite e Stack Up. Novamente, é possível que muitos de vocês já tenham se deparado com o Rob nos jogos da série Super Smash Bros. E em diversos outros jogos, como Mario Kart DS, a série WarioWare e também até na série Star Fox. É particularmente um dos acessórios que eu acho mais interessantes aqui do nosso querido Nintendinho, que teve tanta coisa legal, mas a Zapper é minha favorita definitivamente. Então, meus amigos, nossa jornada pela história do Nintendinho vai ficando por aqui. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para vocês acompanharem os próximos vídeos dessa série da história dos consoles que a gente vai trazer por aqui, caprichadinho com vocês, em parceria com o site Nintendo Boy. Então, de cortesia, passa lá no canal Conexão N, se inscreve lá também, vê o conteúdo deles que eu acho que vocês vão gostar e favorita o site do Nintendo Boy aí no seu browser para sempre entrar e ver as novidades sobre Nintendo. Eu vou deixar tudo direitinho para vocês aqui na descrição. E se vocês gostaram da produção desse vídeo, eu vou pedir para que vocês fiquem até o final e conheçam os nossos parceiros que nos ajudam a criar esse conteúdo para vocês aqui no canal Coelho no Japão. A loja Cogumelo Shop é uma loja especializada em Nintendo que tem vários desses acessórios como controles e outras coisas para o seu Nintendo Switch. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá porque eles têm coisas de preços bem bacanas aqui no Brasil e são a loja perfeita para tudo relacionado ao Nintendo Switch. A loja Big Boy Games também é a loja que eu recomendo para vocês poderem comprar os seus jogos em mídia física. Eles têm bons preços para mídia física aqui no Brasil, eles entregam no Brasil inteiro e você ainda pode usar o desconto do cupom Coelho
Coelho, tudo em caixa alta, pra se ajudar e me ajudar no meu trabalho aqui também. O cupom vai te dar 5% de desconto que pode somar com outros descontos também. Então dá uma olhada nas promoções de pré-vendas lá da Big Boy Games, que também é especializada em Nintendo. Enche o seu carrinho e aproveita o cupom. A loja Mac Services é especialista em assistência técnica pro seu videogame ou pro seu computador. Então se você estiver precisando de algum conserto no seu Nintendo Switch, Joy-Con Drift, ou no seu Mac, iPhone, a tela quebrou, ou até mesmo no seu Xbox, PlayStation 4, console antigo, manda um WhatsApp para eles para poder tirar suas dúvidas. Eles vão te ajudar. O link deles está aqui na descrição. Adiciona o número deles lá no WhatsApp para ter quando vocês precisarem. E para fechar, a loja 03 Games, que é a melhor loja para vocês poderem comprar gift cards mais barato, podendo usar qualquer método de pagamento brasileiro. E ela é excelente porque é mais barato comprar, por exemplo, um cartão de eShop do Nintendo Switch na 03 Games do que comprar diretamente no videogame usando cartão de crédito. Eu uso o serviço deles há 7, 8 anos, muito bons. Realmente recomendo para vocês. Se você gosta de Nintendo, fica ligado em todas essas lojas porque elas são muito boas pro público de Nintendo aqui no Brasil. Realmente recomendo. E membros aqui do canal têm descontos em todas essas lojas que valem mais do que o valor do apoio. Então se você quiser me ajudar aqui, vira membro no canal. Assinantes do YouTube Prime ainda podem virar membros gratuitamente, então agradeço muito o seu apoio. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha lembrado de deixar o seu like aqui no vídeo, de ativar o sininho de notificações. E ao final desse vídeo, se você quiser ver outros desse tipo, clica aí na hashtag CoelhoDoc ou procura lá no YouTube, porque você vai encontrar vários vídeos desse tipo aqui, ó, bem explicadinhos pra vocês. Então, meus amigos, a gente se vê no vídeo de amanhã. Lembre-se de mandar uma mensagem legal pra alguém se sentir feliz hoje. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte. E muito obrigado pela sua audiência. Valeu!